não desistiu daquele mesmo recurso. Porque se ela desistiu do recurso, ela não pode apresentá-lo novamente. Tem que verificar ainda se não houve a renúncia. Porque é comum as partes renunciarem ao direito de recorrer. Geralmente, quando há uma composição, quando há um acordo, as partes renunciam ao direito de recorrer. Verificada a renúncia, o recurso não poderá ser recebido. E ainda, deverá o juiz verificar, olha que legal, deverá o juiz verificar se não houve concordância. Porque se a parte vencida concordou com a decisão, ela não pode recorrer. Surge então aí a figura de uma preclusão. Sabe que preclusão que é? É a preclusão lógica. Quando a parte concorda com a decisão e ao mesmo tempo recorre, nós estamos diante da preclusão lógica. Mena, por que preclusão lógica? Porque são atos incompatíveis. Concordar e recorrer, né, são atos incompatíveis. Aí o recurso não será recebido. Portanto, meus amigos, esses são os pressupostos e os princípios mais importantes na teoria geral dos recursos. Repito, é de fundamental importância o estudo da teoria geral. Se você não estudar a teoria geral, se você não se preocupar com isso, você vai ter dificuldade nos recursos em espécie. Entenderam? É uma rápida exposição, mas com tudo aquilo que você precisa. Aguarde, aguarde. Agora vem o próximo bloco. Não vai embora, fique conosco. Próximo bloco, pergunte ao professor. É daqui a pouquinho. Chegamos agora no segundo bloco do nosso programa. Qual que é o segundo bloco? Você se lembra? Pergunte ao professor. E é um bloco que eu particularmente gosto muito, não é? Esse contato dos nossos alunos conosco é muito importante, tá certo? Então, acompanhe comigo agora a primeira pergunta. Professor, interposto o recurso de apelação no terceiro dia do prazo, é possível complementá-lo até o 15º dia? Excepcional pergunta. Excepcional pergunta. É uma pergunta, inclusive, que é muito feita no dia a dia forense. E por que não? Muito exigida também nas provas da ordem e concursos em geral. Presta atenção. O prazo para a interposição do recurso de apelação, prazo de 15 dias. Tá? E eu só quero fazer um parênteses. O que eu vou falar agora vale para qualquer recurso. É que a pergunta do nosso aluno foi direcionada à apelação, então eu vou trabalhar com a apelação. Então, fechando parênteses, o prazo para o recurso de apelação, 15 dias. Mas eu gostaria que você se lembrasse o seguinte, que o prazo, na verdade, é de até 15 dias. É isso que eu quero que você se lembre, que ele é de até 15 dias. Ou seja, se eu interpus o recurso do terceiro dia, dos 15 que eu tinha à disposição, isso significa claramente que não é possível complementá-lo. Porque se eu interpus o terceiro dia, significa o quê? Que eu renunciei o restante. Não é? Que eu renunciei o restante. Portanto, não é possível a complementação. Tá? Qual é o nome disso? Preclusão consumativa. Mas, Mena, por que preclusão consumativa? Porque se eu já apresentei o recurso, eu não tenho como repeti-lo. Já se consumou aquele ato. Então, não posso, em hipótese alguma, utilizar o restante daquele prazo. Mas, Mena, não é verdade o que você está falando. Não é? O próprio código prevê a emenda da petição inicial, o autor distribui a ação e o juiz determina que ele emende a petição inicial. É verdade isso, mas veja bem, no caso da petição inicial, a emenda era necessária para que o processo se desenvolva corretamente. Mas tem um detalhe, só é possível esta emenda da petição inicial até a citação. Pelo menos, em regra, até a citação. Citado o réu, não tem como emendar a petição inicial. Não é? No caso dos recursos, não é? Eu tenho que observar o prazo da lei. Mas eu repito, eu tenho até tantos dias para apresentá-lo. Ok? Isso é muito importante. O mesmo ocorre quando eu interponho o recurso antes do prazo. Como assim recurso antes do prazo? É possível. Muitas vezes o advogado interpõe o recurso antes mesmo de ser publicada aquela decisão. Pode. Olha,
o entendimento do STJ atual é de que o recurso é recebido, ele é tempestivo, no entanto, a parte precisa reiterar as suas alegações assim que a decisão for publicada. Então, nesse caso, não é que é um complemento, é uma reiteração, porque como eu interpus o recurso antes de começar o prazo, iniciado esse prazo, eu tenho que reiterá-lo. Então, pode interpor recurso antes do prazo? Pode, desde que haja reiteração dentro do prazo legal. Entenderam? Mas, no caso de complementação, não é possível. Eu interpus dentro do prazo estipulado em lei, não é possível a complementação. Ok? Ótima pergunta. Se essa foi boa, vamos ver a segunda, deve ser tão interessante quanto a primeira. Vamos lá. Professor, o interesse meramente econômico ou moral dá ao terceiro legitimidade recursal? Olha que interessante isso. Falamos no primeiro bloco acerca da legitimidade recursal, não é? Vimos, não é, que tem legitimidade as partes, o Ministério Público e o terceiro juridicamente prejudicado. E o terceiro juridicamente prejudicado. A pergunta é a seguinte: aquele que tem interesse meramente moral ou meramente econômico tem legitimidade para recorrer? Esta foi a pergunta. Veja, há necessidade do interesse jurídico. O interesse jurídico advém de uma relação jurídica. Então deve existir uma relação jurídica entre esse terceiro e aquele caso concreto para que ele possa recorrer. O exemplo clássico é o exemplo que se dá nas franquias. Nas franquias, não é? Você vai até alguma rede franqueada, vamos aqui imaginar uma rede de alimentação, você compra lá, sei lá, um sorvete, e esse sorvete vem com um problema, estragado. Portanto, você sofreu danos. Você promove ação em face daquela franquia. Julgada procedente a ação, o franqueador, o dono de todas as franquias, tem legitimidade recursal, porque ele tem relação jurídica. O mesmo ocorre numa concessionária de automóveis, não é? Você compra um automóvel numa concessionária, esse automóvel vem com defeito, vem com algum problema, você pega e promove uma ação em face de quem? Da concessionária. Da concessionária. Entendido isso? A montadora pode recorrer? Pode, porque é a relação jurídica. Agora, o interesse meramente econômico não se justifica. Não se justifica, não, em hipótese alguma. Não é? É comum. Eu recebo muita gente perguntando isso. O filho sabe que o pai é demandado numa ação judicial o valor de R$1 bilhão. O juiz julgou procedente esta ação. O que o filho quer saber? Se ele pode recorrer. Doutor, eu posso recorrer dessa sentença onde meu pai foi condenado? Resposta, não. Porque nesse caso, o prejuízo é meramente econômico. Não há relação jurídica do filho com aquele caso concreto. A preocupação dele é a proteção do patrimônio. Portanto, ele não tem legitimidade recursal por ser meramente econômico. O mesmo ocorre quando o interesse é meramente moral. Moral também não se justifica. E é comum, acreditem em mim, comum, tanto nas provas quanto no dia a dia. É comum, comum. Presta atenção agora. Imagine você, um divórcio, aonde a mulher alega que o marido era infiel e que atraía a fulana de tal. Produzidas as provas, o juiz chega à conclusão que de fato o marido era infiel e que de fato ele tinha um caso com a fulana de tal. A fulana de tal tem legitimidade recursal? Ela pode recorrer dessa sentença do divórcio? Resposta, não, porque o interesse é só moral. Ela não tem interesse em recorrer. Veja, ela vai recorrer alegando o quê? Que esse casal deve permanecer casado o resto da vida?
Não, ela não tem relação jurídica com o casamento. Então,